Ela passou a vida inteira cuidando, não por obrigação, mas por amor, por acreditar que cuidar era sua missão, sua forma de existir no mundo. Cuidou dos pais com dedicação e paciência, enquanto os irmãos seguiam suas próprias jornadas, sem olhar para trás. Cuidou do marido por décadas, mesmo quando ele parecia alheio ao quanto ela se doava, ao quanto abria mão de si mesma para manter o lar de pé. Cuidou dos filhos com um amor que não cabia no peito, preparando refeições, enxugando lágrimas, ajudando nos deveres da escola, deixando seus próprios sonhos de lado para vê-los crescer. Cuidou dos netos, mesmo quando o corpo já gritava por descanso. Mesmo quando as dores nas costas e nos joelhos já não permitiam noites tranquilas. Ainda assim, ela se levantava, preparava o lanche, buscava na escola, contava histórias como se ainda tivesse 30 anos e uma energia inesgotável. Durante toda a vida foi o porto seguro, aquela que dizia, tá tudo bem, quando o mundo de todo mundo desabava. Aquela que estendia a mão, mesmo com o coração em pedaços. Mas então, aos 75 anos, sentada sozinha à mesa da cozinha, com o silêncio da casa gritando mais alto que qualquer barulho, ela entendeu algo que cortou fundo, como uma verdade que a vida tentou esconder por tempo demais. Depois de cuidar de todo mundo, não havia ninguém ali por ela. Ninguém para perguntar se ela precisava de algo. Ninguém para escutar o que ela sentia. Ninguém que lembrasse que aquela mulher também era humana. Também precisava de colo, de presença, de amor. Parte 1. A vida inteira sendo o alicerce. Desde jovem, ela aprendeu que amar era sinônimo de se sacrificar. Que amor de verdade era silencioso, resistente, cheio de renúncias. Nunca esperou aplausos, nem reconhecimento. Fazia porque achava que era certo, porque alguém precisava fazer. Não reclamava, não exigia, apenas fazia. Estava sempre um passo à frente das necessidades dos outros, adivinhando vontades, antecipando problemas, acolhendo dores alheias como se fossem suas. Acordava antes de todos, dormia por último, preparava o café enquanto a cidade ainda dormia, guardava a louça da janta enquanto todos já estavam deitados. Não havia tempo para descanso, nem espaço para cansaço. Era aquela que segurava tudo em silêncio. A que enxugava as lágrimas dos outros, mas escondia as próprias. A que organizava festas de aniversário sem nunca ganhar uma surpresa. A que limpava o que ninguém via e nem notava. A que escutava desabafos de todos, mas não tinha para quem desabafar. E mesmo cansada, seguia. Seguia porque acreditava que amor era isso. Doar-se até o fim. Amar até doer. E se doía, é porque era real. Ela acreditava, do fundo do coração, que um dia tudo voltaria, que o bem plantado voltaria em forma de cuidado, que ao envelhecer teria por perto os mesmos rostos que um dia a acolheu, que veria gratidão nos olhos dos filhos, dos netos, da família inteira. Acreditava que no fim da vida estaria rodeada da mesma dedicação que entregou sem medida. Mas o tempo mostrou que nem todo amor volta e que às vezes quem mais dá é quem mais fica esquecido. Parte 2. O momento da virada. O silêncio da casa. O marido já havia partido, levado pela vida, pelo tempo, ou talvez pelo cansaço de uma relação onde ela sempre amou por dois. Agora, ela dormia sozinha na mesma cama onde, por décadas, dividiu sonhos, brigas e silêncios. Mas o silêncio de agora doía mais. Os filhos tinham suas próprias famílias, suas rotinas, seus compromissos, tinham agendas cheias, filhos para criar, contas para pagar, tinham desculpas compreensíveis, mas constantes. Semana que vem a gente passa aí, mãe. E a semana virava mês, o mês virava ano. Os netos cresceram, já não pediam histórias antes de dormir, já não corriam pela casa.
Tinham celulares, festas, amigos, uma vida inteira fora daquele lar onde um dia foram tão felizes. E os domingos, que antes eram cheios de risadas e cheiro de bolo, agora eram apenas domingos. A casa, que um dia foi cheia de vozes, agora ecoava os passos solitários de uma mulher esquecida. As paredes ainda guardavam memórias, mas ninguém mais parava para escutá-las. O relógio fazia mais barulho do que qualquer conversa. Ela sentava à mesa com 2 xícaras, uma para ela, outra para a esperança. A esperança de que alguém entrasse pela porta, de que o portão se abrisse, de que o som da campainha quebrasse o silêncio. Preparava comida em quantidade, como se ainda houvesse gente para servir, como se a qualquer momento alguém dissesse: "Que saudade da sua comida, vó." Mas ninguém dizia, ninguém vinha. O telefone tocava cada vez menos, e quando tocava, não era carinho, era cobrança, ou alguém perguntando: "É da farmácia?" Foi nesse vazio, nesse silêncio doído, que ela entendeu uma verdade cruel. A dedicação dela, aquela entrega diária, incansável, invisível, não garantiu presença, só gerou dependência e depois distância. Antes de continuar, gostaria de saber sua opinião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um comentário com o número 2. Agora vamos prosseguir. Parte 3. As lembranças dolorosas. Ela começou a se lembrar, não dos grandes momentos, mas dos pequenos, aqueles que ninguém viu, mas que ela nunca esqueceu. Lembrou das vezes em que engoliu o choro, porque não queria preocupar ninguém. Dos dias em que sorria por fora, enquanto o peito sangrava por dentro. Das noites em que chorava no travesseiro, em silêncio, para não acordar ninguém. Lembrou das vezes em que adiou o médico. Estava com dor, sentia que algo não ia bem. Mas a mensalidade da escola dos filhos vencia naquela semana, e ela escolheu a saúde deles de novo. Escolheu se deixar para depois. Mais uma vez, lembrou das roupas que nunca comprou, das vitrines em que parava por alguns segundos e depois seguia adiante. Porque ver os filhos bem vestidos era mais importante. Porque ela dizia para si mesma: "Eu não preciso disso agora." Lembrou das noites intermináveis, daquelas em que o relógio andava devagar demais, enquanto ela esperava o filho adolescente voltar da rua, sentada no sofá, com os olhos pesando, o coração apertado e uma oração nos lábios. Hoje, esse mesmo filho mal se lembra do seu aniversário. Lembrou das vezes em que foi chamada de dramática, quando na verdade só queria ser escutada. Quando tentava dizer que estava cansada. Mas a resposta era sempre um riso debochado ou um "lá vem você de novo." Lembrou das datas comemorativas, aniversários, Dia das Mães, Natal. Ela lembrava de todos, organizava tudo, ligava, mandava mensagem, preparava a casa. Mas quando era a vez dela, o silêncio era a única visita. E naquele mergulho doloroso de memórias, ela entendeu. Na busca constante por ser indispensável, por ser útil, por ser necessária, ela acabou sendo esquecida, porque se acostumaram com a presença dela como se fosse obrigação, porque nunca imaginaram como seria a ausência. Mas ela sabia. Ela sentia todos os dias o peso de não ser lembrada. Parte 4. A dúvida cruel. Sentada na poltrona onde passava os dias, a mesma poltrona gasta pelo tempo, pelo peso do corpo e da alma, ela se viu mergulhada num silêncio que não era apenas da casa, mas de dentro dela. Olhou ao redor, as paredes com fotos antigas, os móveis que já viram tantas histórias, o relógio que insistia em passar, mesmo quando ela não via mais sentido em contar as horas. E então pensou, com os olhos marejados e o peito apertado: será que valeu a pena? Será que ter se dedicado tanto, ter sido o alicerce de todos, ter colocado os outros sempre em primeiro lugar, tinha realmente valido a pena? Será que amar tanto foi um erro? Será que amar sem limites, sem pausas, sem reciprocidade,
Era um caminho bonito ou apenas uma forma silenciosa de desaparecer? Por alguns segundos, pensou em desistir. Não no sentido extremo, mas em parar de tentar, parar de esperar, parar de acreditar que alguém ainda se lembraria, parar de sonhar com visitas, com abraços, com ligações, apenas esperar o tempo passar. Como quem assiste a vida pela janela, sem fazer parte dela. Afinal, não havia mais ninguém para dividir a dor. Aquela dor que era diária, constante, invisível aos olhos dos outros. A dor de se sentir esquecida por aqueles que mais amou. Mas foi nesse instante, nesse momento em que o vazio parecia tomar conta por completo, que algo sutil, quase imperceptível, começou a mudar. Uma lembrança, um sentimento, uma voz interior. Algo dentro dela, quase esquecido, sussurrou. E você? Quem cuida de você? Parte 5. O despertar silencioso. Um dia, enquanto folheava um álbum antigo de fotos, tentando preencher o vazio com lembranças, tentando se sentir viva ao revisitar os pedaços da história que o tempo não conseguiu apagar, ela se deparou com uma foto esquecida no meio das páginas amareladas. Era ela, aos 25 anos. O olhar brilhante, o sorriso espontâneo daqueles que nascem sem esforço. O cabelo ao vento, os olhos cheios de planos, o coração repleto de esperança. Era uma jovem que acreditava que tudo era possível, que achava que o amor resolveria tudo, que sonhava com uma família unida, com tardes de domingo cheias, com o envelhecer cercada por afeto. Ela ficou ali, imóvel, encarando aquela versão dela mesma, como quem encontra um pedaço esquecido da alma. E então, sem conseguir evitar, murmurou baixinho, quase como uma oração. O que essa mulher diria se me visse assim agora? Tão triste, tão calada, tão esquecida de si. Sentiu um nó na garganta. Os olhos se encheram d'água, mas ela não tentou conter. Chorou, mas não era um choro de desespero. Era um choro de reencontro, de saudade, de luto por tudo o que deixou de ser ao longo do caminho, de tudo o que engoliu, escondeu, calou, adiou. Chorou por aquela menina cheia de sonhos, que foi se apagando devagar, sem perceber, que foi se moldando às necessidades dos outros, esquecendo das próprias, que um dia disse sim demais e eu de menos. E naquele choro renasceu uma faísca, pequena, discreta, mas viva. A mesma faísca que existia naquela moça da foto. Aquela que não aceitava a vida no modo automático. Aquela que ainda sabia se amar. Naquela lágrima silenciosa, ela reencontrou a mulher que um dia foi. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de ser novamente quem era. Parte 6. A reconstrução. No dia seguinte, ela fez algo que há décadas não fazia. Levantou-se sem pressa, mas com propósito. Pela primeira vez em muito tempo, não se vestiu para agradar alguém, nem para cumprir uma obrigação. Ela se arrumou por ela, passou frente ao espelho e se olhou com atenção. Não com julgamento, mas com curiosidade, como quem tenta redescobrir um rosto esquecido. Passou batom, o mesmo tom que usava quando era mais jovem, aquele que a fazia se sentir viva, presente, mulher. Vestiu a roupa favorita, não a mais nova, nem a mais adequada, mas a que fazia seu coração bater mais forte, aquela que guardava memórias boas, sorrisos antigos. E saiu, sozinha, sem esperar convite, sem pedir permissão. Pela primeira vez em muito tempo, saiu por ela. Entrou num grupo de convivência da cidade, mesmo sem conhecer ninguém. Foi recebida com sorrisos tímidos, olhares curiosos, abraços acolhedores. E ali, entre estranhas que pareciam já conhecê-la de outras vidas, ela se sentiu menos só. Participou de uma roda de leitura, ouviu histórias, contou partes da sua,
e viu nos olhos das outras mulheres algo que não via há anos: identificação. Elas também carregavam lembranças pesadas. Também haviam sido esquecidas, deixadas de lado, silenciadas pelas urgências da vida alheia. Mas agora estavam ali, resgatando partes de si mesmas que o tempo havia tentado apagar. Tomou café com elas, riu, chorou, foi escutada. E pela primeira vez em muito tempo, também se escutou. Ouviu sua própria voz sem pressa, ouviu suas emoções sem julgamento, ouviu sua alma pedindo espaço e entendeu que mesmo aos 75 ainda havia tempo para recomeçar. Ainda havia tempo para pertencer, para ser acolhida, mas principalmente para se acolher. Parte 7. A grande lição. Ela entendeu, enfim, o que levou uma vida inteira para perceber: que cuidar é bonito, sim, é nobre, é generoso, mas não pode, e não deve, significar abandono de si mesma. Porque o amor que se entrega ao outro, quando não é equilibrado com amor próprio, acaba virando peso, acaba virando prisão invisível. Entendeu que amar não é desaparecer, não é se calar para manter a paz, não é se apagar para que os outros brilhem, não é se anular esperando que um dia a gratidão venha, porque muitas vezes ela não vem. Entendeu que amor sem reciprocidade aprisiona, machuca em silêncio, cria laços que sufocam ao invés de abraçar, porque não há nada mais doloroso do que se doar inteiro e perceber que foi tratado como algo descartável. Percebeu que servir é lindo, mas nunca deve ser a única identidade. Que antes de ser mãe, esposa, avó, cuidadora, ela era mulher, com sonhos, vontades, desejos, alma. E que essa mulher foi ficando para trás, foi sendo esquecida por todos e por ela mesma. Mas ali, naquela tarde em que ouviu outras vozes e reencontrou a sua, ela sentiu com clareza o que o tempo sempre tentou mostrar, mas que o medo impediu de ver. Mesmo aos 75, a vida ainda pode surpreender, ainda pode ensinar, ainda pode emocionar, desde que a gente decida viver, de verdade, porque viver não é só respirar, seguir rotina e esperar pelo fim. Viver é se permitir, é escolher a si mesma, é dizer sim para novas amizades, novos caminhos, novas versões de si. É entender que nunca é tarde para recomeçar e que nunca, nunca mesmo, é errado voltar a se amar. Reflexão final. Você que está ouvindo isso agora, respire fundo, porque talvez, em algum lugar dentro de você, essa história tenha tocado feridas que ninguém vê. Talvez você tenha se reconhecido, ou reconhecido alguém que você ama. Quantas vezes você se esqueceu de si, tentando manter todos ao seu redor de pé? Quantas vezes segurou o mundo com as mãos tremendo e ninguém percebeu? Quantas vezes foi o alicerce da casa, da família, do trabalho, e no fim do dia só havia silêncio esperando por você? Quantas vezes silenciou a própria dor só para não incomodar? Engoliu o choro no meio da madrugada, escondeu a tristeza atrás de um sorriso educado, fingiu estar bem, só para não pesar, só para não ser um incômodo. Quantas vezes esperou uma gratidão que nunca veio? Um gesto, um abraço, uma palavra, um simples obrigado que faria tanta diferença, mas que nunca chegou. E mesmo assim, você continuou, porque é assim que você aprendeu a amar, doando tudo, mesmo vazia. Mas hoje, escute isso com o coração aberto. A boa notícia é: nunca é tarde. Nunca é tarde para mudar a forma como você se trata. Nunca é tarde para se olhar com carinho, para se colocar em primeiro lugar, sem culpa, para dizer chega quando algo machuca e dizer sim quando seu coração pede por novos caminhos. Nunca é tarde para se escolher, para se respeitar, para voltar a se amar. E se você conhece alguém, um amigo, uma vizinha, um parente, que está vivendo esse tipo de abandono silencioso, essa solidão que não grita, mas consome, compartilhe este vídeo.
Porque às vezes, uma história como essa pode ser a mão estendida que alguém está precisando para não desistir. Pode ser o abraço que faltou. Pode ser o começo de uma virada. Você não está só e nunca é tarde para recomeçar. Por você, com você e para você. Se você gostou desse formato de vídeo, deixe um comentário com a palavra amor. Se inscreva no canal Inteligência em Dia e compartilhe com algum ente querido que precisa refletir sobre esse tema. Obrigado por assistir e até a próxima.